key practice of presenting the most immediate and complete reports of local blood and guts news. TV40 presents what is believed to be a television first. In living color, exclusive coverage of an attempted suicide. Eu cresci acreditando que a televisão ao vivo tinha um tipo de blindagem invisível, como se tudo que chegasse até nós passasse antes por um filtro que eliminasse qualquer coisa realmente traumática. A TV sempre me pareceu um ambiente onde o caos era domado, onde a vida real era cuidadosamente editada para não atravessar a tela com intensidade demais. Só que quanto mais eu pesquisava histórias estranhas, mas eu percebia que isso era apenas uma ilusão confortável. E existe um caso que rasga essa ilusão de um jeito tão brutal que ainda hoje me provoca arrepios. E eu estou falando de Christine Chubbuck. Christine não era uma celebridade, não fazia parte de uma grande emissora, não tinha fama, nem escândalos, nem nada que a colocasse no centro das atenções. Era uma jovem comum de 29 anos, jornalista, dedicada, mas profundamente solitária. Ela trabalhava numa pequena estação na Flórida, a WXLT-TV, e comandava um programa chamado Suncoast Digest, que trazia entrevistas, pautas comunitárias e notícias locais. Era aquele tipo de programa que não costumava surpreender ninguém. Tudo na vida de Christine parecia seguir um padrão calmo, previsível e monótono. Mas ao olhar mais de perto, percebe-se que havia algo por trás de toda essa calma aparente. Colegas de trabalho descrevem Christine como uma pessoa sensível, perfeccionista, com um senso de humor em comum. Apesar disso, continuava fazendo o seu trabalho de forma impecável. Christine era o tipo de profissional que chegava cedo, estudava cada pauta e exigia qualidade, num ambiente onde muitas vezes ninguém parecia ligar tanto assim para isso. Naquela época, a emissora em que ela trabalhava acreditava que notícias violentas atraíam mais audiência. Christine, porém, desprezava esse tipo de abordagem. A relação dela com esse sensacionalismo foi se tornando cada vez mais conflituosa. E esse detalhe se tornaria crucial no que estava prestes a acontecer. Era 15 de julho de 1974, segunda-feira. O tipo de manhã que deveria ser igual a todas as outras. Christine acordou cedo, preparou sua pauta e foi para o estúdio. Nada naquele dia indicava para a equipe que algo estava estranho. Às 9 da manhã, começou mais uma edição do Suncoast Digest. Christine abriu a transmissão com naturalidade. Parecia tranquila, concentrada, completamente no controle. Ela leu alguns boletins, atualizou informações sobre eventos da comunidade e seguiu para uma nota sobre um tiroteio em um restaurante local. Uma notícia que deveria vir acompanhada de imagens, mas a fita não funcionou. A reação de Christine ao erro pareceu inicialmente apenas profissional. Ela respirou fundo, olhou fixamente para a câmera e disse uma frase que, para quem estava assistindo, soou estranha. E eu deixo essa frase com vocês. Immediate and complete reports of local blood and guts news. TV40 presents what is believed to be a television first. In living color, exclusive coverage of an attempted suicide. Foi só depois que as pessoas entenderam o peso dessa frase. Naquele instante, ninguém na equipe suspeitou de nada. Christine, então, abriu uma gaveta sobre a mesa e ela tirou um revólver calibre 38 de lá. Ergueu a arma, ainda olhando para a câmera, e disparou contra si mesma, com milhares de pessoas assistindo ao mesmo tempo. O estúdio entrou em choque, técnicos congelaram. A equipe demorou vários segundos para reagir. Ninguém estava preparado. A TV local não tinha protocolos, nem treinamento.
nem sequer um manual que dissesse o que fazer quando algo assim acontecesse, porque simplesmente ninguém imaginava que poderia acontecer. Depois do disparo, a emissora cortou a transmissão às pressas. A tela ficou preta. Alguns dos telespectadores acharam que era um efeito, uma dramatização, uma falha técnica. Lá dentro, os funcionários correram até Christine, chamaram uma ambulância e tentaram ajudá-la. Ela ainda estava viva quando foi levada ao hospital, mas faleceu cerca de 14 horas depois. A notícia então se espalhou rápido. Televisões do país inteiro falaram sobre o ocorrido. Jornais tentaram entender o que levou Christine a fazer aquilo. Mas talvez o aspecto mais enigmático dessa história toda seja a gravação. Durante muito tempo, a fita gravada ficou sob a custódia da emissora, até que a família de Christine A verdade é simples. Ninguém fora da família e de algumas pessoas que trabalharam no caso sabe exatamente como a cena foi filmada. E talvez seja melhor assim. E os limites éticos da televisão ao vivo. O que mais impressiona é que Christine nunca buscou fama. Ela não fez aquilo para chocar o mundo. Ela era, antes de tudo, uma pessoa em sofrimento. E por mais controverso que isso seja, o gesto dela escancarou falhas enormes que antes passavam despercebidas. A falta de apoio emocional nas redações, a cultura do sensacionalismo, a ausência de responsabilidade com a saúde mental dos profissionais. E no fim, o incidente mais perturbador já transmitido ao vivo não choca apenas pela violência. Choca porque derruba a sensação de segurança que acreditamos ter diante da televisão. Atrás de cada rosto que aparece na tela, existe alguém lidando com batalhas internas que muitas vezes ninguém percebe. E ao contrário da ficção, aquilo foi real. Mais de 50 anos depois, o caso de Christine continua sendo estudado, discutido e lembrado, não pelo choque em si, mas pela importância de olhar para o ser humano por trás das câmeras. E talvez essa seja a única forma saudável de revisitar essa história. E agora eu te pergunto, quando um evento traumático desse porte acontece ao vivo, o que é mais responsável? Esconder ele para proteger as pessoas ou mostrar para que elas entendam